Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso TAL, ferramentas sobre ferramentas da qualidade. Hoje é a aula 1, fluxograma. Né? Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui compartilhando um pouco desse conteúdo com vocês. Se você chegou até aqui, que bom, né? Espero que seja de proveito, espero que seja um investimento bem aplicado, né? Bem realizado aí por vocês, e que ele gere frutos no ambiente de trabalho corporativo. Vale aqui ressaltar, né, se você assistiu a minha aula inaugural, eu sou o Luciano Pires, sou consultor, mentor, instrutor de educação profissional, tenho expertise aí na área de gestão, de logística, tenho expertise na área de PCP, Lean Manufacturing, né, qualidade, P&D, e aí nós criamos esse projeto aqui com a intenção de disseminar um pouco de conhecimento, tendo em vista como uma realização profissional, pessoal. O objetivo é de, como consultor e mentor, tentar mergulhar um pouco mais de uma maneira muito simples dentro de um conhecimento, que no caso aqui agora é a ferramenta da qualidade, aula 1, fluxograma. O objetivo é esse porque eu me deparo com muitos conceitos, me deparo com muitas pessoas formadas com suas certificações, mas que os ambientes de trabalho não têm sido transformados porque uma etapa desse processo de aprendizado tem sido interrompida em algum momento. Com esse objetivo nós desenvolvemos esse projeto, né, de poder participar, de poder colaborar com um pouco daquilo que você faz no dia a dia de trabalho, ou de criar alguma condição para que você possa melhorar, né, o desenvolvimento e competências para trabalhar no mercado de trabalho. O objetivo desse curso, pessoal, ele nasce dentro de 3 pilares. O primeiro dele a ideia é você entender todos os assuntos que eu vou trazer aqui, eu quero que você entenda. O que é o entender? Vamos explicar aqui. Eu quero que você deixe de ser leigo naquele assunto. Eu quero que você não só lembre de uma maneira muito longe, aquela coisa de um assunto que eu já ouvi falar, mas eu quero que você entenda. Quando alguém falar sobre o que é ferramenta da qualidade, o que se espera é que você fale, ferramentas de qualidade são essas ferramentas, essa serve para isso, essa serve para isso, essa serve para isso. No segundo momento, o que se espera dentro do desenvolvimento é que você agora olhe o ambiente de trabalho, olhe o contexto que você está inserido e que você consiga identificar uma possibilidade de aplicação dessa ferramenta, de associar esse conhecimento adquirido anteriormente a uma situação real. E depois, um objetivo prático, aplicação. Como aplicar, como fazer, e a gente espera ensinar um pouco isso aqui e depois considerações finais. Esse é o objetivo do nosso curso. Sem mais delongas, vamos começar aí. Então entramos na parte do entenda. O que é o entender? Primeiro vamos entender o que é um fluxograma. O fluxograma também ele é chamado de gráfico de procedimento ou gráfico de processo. E aí vale ressaltar aqui que tudo que nós fazemos na nossa vida, principalmente na questão profissional, é fruto de um processo. Quando eu recebo um produto, existe um processo, portaria, aquisição, verificação, pedido está lá, tem uma lista de pedido em aberto a chegar, e aí você vai lá, tem uma maneira de fazer, você tem que fazer uma conferência inicial, você tem que fazer um procedimento, você tem que carregar, descarregar, você tem que levar para a área, tem que levar para as docas, tem que ter um procedimento com nota fiscal. Então, tudo isso aqui é um processo. E quando há uma falha no processo, o fato de você ter isso padronizado, você consegue avaliar as etapas do processo. Diferentemente, quando você não tem um processo definido, não tem uma padronização, o que vai acontecer é que cada um faz de um jeito e a falha pode estar de uma maneira muito ali subjetiva, muito oculta dentro daquela situação por falta da padronização. Então, o fluxograma nada mais é do que um diagrama de procedimento. É a comunicação efetiva, né, de um processo, ou é a simplificação da comunicação através do seu fluxo, através do passo a passo do que fazer. Também podemos entender que o fluxograma ele é importante. Por que ele é importante? Ele é importante porque justamente ele vai trazer essa padronização, ele vai trazer a maneira de fazer, ele vai trazer o fluxo desse processo, ele vai trazer uma análise de decisão, ele vai trazer uma sequência através de um diagrama, de um fluxograma de bloco, ele vai trazer o sequencial, ele pode ser funcional, e aí nós vamos entender, ele pode ser vertical através de etapas de processo a ser realizado, e é importante nesse primeiro momento, que é um pouco mais burocrático, entendermos o que é um fluxograma, para que ele serve, a importância dele. Se eu não entendo isso, a parte que é mais prática e mais operacional, ela não é desenvolvida, porque eu não entendi a aplicação, eu não entendi o que é a ferramenta. Então, nossa ideia é mostrar isso para você.
Já no ponto 3, a nossa ideia é trazer alguns princípios básicos. Então, o que é o fluxograma? O fluxograma é uma ferramenta da qualidade, ela está classificada, apesar de a gente chamar de fluxograma, uma estruturação, ele é uma ferramenta da qualidade que foi disseminada, popularizada por um homem chamado Kaoru Ishikawa. Esse homem ele desenvolveu, né, através de ferramentas da qualidade, ele aplicou dentro do pós-guerra no Japão na reconstrução. Um projeto super bem sucedido, mesmo tendo aqui a afirmação que as ferramentas aplicadas não foram todas desenvolvidas por ele. Mas, né, ele entendeu que essas 7 ferramentas seriam um conjunto de ações, de metodologias, de práticas para que a reorganização das indústrias, a reconstrução do Japão fosse uma realidade, que é o diferencial. Não é teórico apenas, é apenas uma ideia de entender a ferramenta, de enxergar essa ferramenta funcionando e aplicar no seu ponto certo. Então ela é uma estrutura que utiliza de símbolos geométricos. Se você for ver um fluxograma, daqui a pouco nós vamos começar a vermos aqui umas imagens, você vai ver que existem figuras geométricas que se comunicam através de um fluxo, esse fluxo, né, através da sua seta, mas também é uma análise de decisão, de sim ou não, e como faz, o que faz em cada etapa, o que deve ser feito em cada etapa. Uma vez que isso acontece, ou uma vez que isso ocorra, você consegue descrever todo um processo. Preste atenção, você pode ter um processo através de um aviso, você pode ter um processo através de um checklist, você pode ter um processo através de um manual. A complexidade, a falta de tempo, a dificuldade das pessoas trabalharem, né, ou de andar, de se locomover para buscar informação, pode ser sanada através de uma estrutura de fluxograma. Okay? E aí nós vamos andando. Então, como que se dá o fluxograma? Através de símbolos padrão, né? Então a gente tem aqui os principais símbolos que estão sendo utilizados, eu estou aqui mostrando para vocês algum deles. E vale ressaltar, pessoal, que daqui a pouco nós vamos estar aqui mostrando um pouco da prática e vocês vão ver que existe uma simbologia aplicada até alguns segmentos já. Se você entrar dentro do Excel, você vai ver já algumas simbologias de fluxograma lá. Se você for no PowerPoint, você vai ver essa simbologia também. Então hoje é possível criar um fluxograma, desenvolver um fluxograma, aplicar um pouquinho de conhecimento do fluxograma através de vários softwares, né, e alguns específicos que eu vou mostrar para vocês que dá para trabalhar. Vale ressaltar que a ideia busca essa padronização de imagem, mas também é possível utilizar dessa ideia do conceito de fluxograma para desenvolver uma linguagem padrão para um processo, desde que você consiga fazer essa comunicação e mostrar as etapas desse processo. Tipos de fluxograma. Primeiro, a gente aqui vai falar um pouquinho do tipo, porque existem tipos diferentes de fluxograma. O primeiro dele é o fluxograma de bloco, também conhecido como fluxograma linear. Ele é um pouco mais simples, né? Ele é composto apenas de blocos que não envolve ponto de decisão. Então ele mostra uma sequência. Se vocês observarem aqui através da imagem, nós temos aqui reconhecer necessidade, aprovação e aquisição, apresentar a lista de candidatos, entrevistar. Observe que ao ler esse fluxograma, eu já identifico ele como um processo de recursos humanos, ou gestão de pessoas, ou processo burocrático do departamento pessoal, numa necessidade de levantar, né, o recurso humano, que é a contratação, o processo de seleção, recrutamento. Observe que uma vez que o fluxograma está montado, eu não pulo etapas. Qualquer pessoa que faça, ou qualquer pessoa que leia, que seja do setor, ela passa a conhecer padronização das etapas, o fluxo, como é que tem que ser feito, para que não haja de uma forma abrupta, uma necessidade de pular etapas. Então, há uma etapa, há uma definição de como que deve ser feito. Uma vez feito isso, você agora pode fazer o fluxograma. O outro modelo é o fluxograma de processo simples. Ele é um diagrama de blocos que contém pontos de decisão. A decisão dentro do fluxograma é sempre essa imagem do losango. Uma vez que você começa, você tem o início, a imagem do início e do fim geralmente é desenvolvida através da figura geométrica do elipse. Você tem retângulos, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você tem aqui os quadradinhos, você tem aqui o formato de arquivo, você tem o fluxo, existe toda uma linguagem, né? Isso aqui não é para decorar no primeiro momento, é para que você entenda que a comunicação ela é padrão, porque a ferramenta já traz essa ideia, essa identidade de imagens, né?
Então, observe que você inicia um processo, você faz aquele processo, chega um momento de decisão ali no losango. Sim, continua por aqui. Não, volta a um processo, ou volta, né, faça a análise que não foi feita. Se sim, continua o fluxo. Esse é um processo simples e um dos mais utilizados dentro das empresas. O próximo fluxograma, ele é o fluxograma funcional. Ele já entra dentro de uma perspectiva de setor, de áreas. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Ele tem uma estrutura parecida com o simples, o anterior, mas o que acontece no fluxograma funcional? O fluxograma funcional, ele pode se dar a um direcionamento. Eu tinha dado o exemplo aqui da nota fiscal. Uma nota fiscal que entra numa empresa, ela passa pelo setor de atendimento, ali na recepção, ela vai direcionada para a logística, ela vai para o armazém, para uma conferência, para uma verificação, para descarregar, né? Vamos pela sequência mais lógica. Direciona para a área, descarrega, faz a conferência, uma vez aprovado, você leva para o armazém, aquela nota fiscal, ela vai dar registro para o sistema, para uma planilha, para você guardar a informação. Uma vez que essa nota fiscal já não tem mais funcionalidade no setor de logística, essa nota fiscal ela tem que ser ratificada pelo setor de compras, essa nota fiscal tem que, lá no final, ir para uma questão de contas a pagar, que agora eu tenho um compromisso com essa nota, eu recebi essa mercadoria, está tudo conforme, agora eu tenho que pagar, eu tenho que fazer uma programação. Então essa nota fiscal, ela não só entra pela guarita, pela entrada da empresa, mas ela acaba terminando lá na parte de lançamento de registro de pagamentos, de contas a pagar. E aí o que vai acontecer? Uma vez também feita essa programação, essa nota fiscal pode ser que ela vai terminar lá no arquivo morto da empresa, tem uma temporalidade para ficar lá dentro. Então observa que ela vai passar por setores, mas eu preciso descrever esse processo para que não haja falhas no processo. Lembra, nós falamos que tudo é processo. O fluxograma ele vai mostrar o fluxo desse processo, a ordem desse processo, o procedimento desse processo, para que você não tenha nenhum problema em alguma etapa desse processo. O próximo é o fluxograma vertical. O fluxograma vertical ele pode ser usado dentro de um processo produtivo. Vamos fazer uma linguagem aqui, também conhecido como diagrama de processo. Ele é um processo de formato diferente, composto por colunas verticais. O exemplo que nós temos aqui, nós temos algumas imagens, algumas figuras, né? O círculo, a seta, o quadrado, né? O triângulo para cima, o triângulo para baixo. E aí vamos supor que eu tenho uma legenda para cada uma dessas figuras. E eu tenho um produto que vai passar na etapa circular, também na etapa de seta, também na etapa de quadrado, mas não vai passar na seta para cima, vai passar na para baixo. Sucessivamente vem um outro produto, e eu vou descrever aqui o produto, em que etapas que esse produto passa. Eu posso colocar isso por uma etapa produtiva, eu posso passar isso por um setor, por um departamento, eu posso usar o fluxograma vertical para isso. Uma outra linguagem que eu posso usar, uma linguagem de um processo de metalurgia ou de estamparia, dizemos assim, no processo de prensa, furação, solda, eu posso criar alguns processos e através dessas imagens aqui eu vou dizer que aquela peça ela tem que passar nesses processos, nessas áreas. E aí eu posso usar um fluxograma para melhorar a comunicação do meu processo, para que todo mundo saiba aonde passa e como faz. E aí, gente, olha só. Espero que até aqui você tenha entendido um pouco do que seria o fluxograma. Agora nós vamos falar um pouco sobre desenvolver. Como seria o desenvolvimento, né? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para que a gente possa aplicar diretamente. Vamos supor que nós temos aí um fluxograma de atendimento do cliente. Nós temos lá um problema no atendimento, nós temos lá uma falta de padronização do atendimento, quem atende o telefone, que setor que faz, o que tem que fazer, tem que preencher um documento, tem que coletar dados sobre essa ocorrência, sobre essa reclamação, eu tenho que apontar algumas coisas. E aí, como que eu vou fazer isso? É uma sugestão. Eu posso pegar o fluxograma e descrever esse processo de atendimento. Aqui está um exemplo. Eu tenho o início, eu recebo o pedido, o cliente está cadastrado? Sim, se o cliente está cadastrado, eu vou direto para o pedido processado. Se ele não está cadastrado, o que vai acontecer? A pessoa que vai fazer fala, ele não está cadastrado, então eu preciso cadastrar esse cliente. Uma vez cadastrado, vamos supor que eu estou aqui no processo de atendimento desse cliente. Aí está lá, o crédito dele está aprovado? Sim, se está aprovado, né, eu vou enviar o pedido para o cliente, eu vou fazer a anotação e vou fazer
o processo andar. Se ele não está, né, aprovado, ele vai ter que, por exemplo, ele vai ter que ter um problema, ele vai ter que ter um procedimento de análise e eu posso encerrar. Se ele está aprovado, eu vou retirar o produto de estoque, eu vou embalar o produto, eu vou enviar para a transportadora até fazer com que esse produto chegue até ele. Então observe que eu preciso entender essa análise, eu preciso entender qual é o fluxo. Eu não posso atender um cliente se ele não foi aprovado o crédito dele. Eu não posso atender um cliente se ele não está numa lista ou se ele não está cadastrado, se ele está numa lista de prioridade. Então eu posso identificar essa necessidade, né, de várias etapas, criar um fluxograma dizendo que uma vez que a gente como é que a gente atende o pedido? Passando por isso, entendendo que ele tem que estar cadastrado. Uma vez que ele está cadastrado, eu vou caminhar ele para a próxima etapa. Uma vez que está tudo certo, ele vai para a próxima etapa, vai para a próxima etapa, até que eu possa realizar todo o processo. E muito mais importante que o fluxograma vai apresentar esse processo de como fazer. Um outro exemplo aqui seria o fluxograma de processo de compras. Pediu compra, pediu para fazer aquisição. Nós bem sabemos que a aquisição dentro de uma empresa é o momento que o dinheiro sai. Então, o dinheiro para sair, ele tem que sair dentro de um padrão. E se você vai fazer uma requisição, se você vai fazer um pedido de compra, você tem que conhecer as etapas desse pedido. Não é simplesmente chegar e pedir, não é simplesmente fazer de qualquer maneira. Vamos criar um padrão para que a gente possa atender. Então, você vai criar um procedimento de requisição, você vai criar uma análise, você vai criar uma cotação, você vai criar a forma de fazer a aquisição. Isso depende do processo que você queira usar. Aqui, sobre o processo de compras, eu posso fazer como a requisição pode chegar até a mim, posso fazer também como fazer literalmente a compra, agora que eu identifiquei o fornecedor, aprovei o fornecedor, aprovei a qualidade da peça, aprovei o preço, aprovei, né, a cotação que eu já fiz para me saber o valor, agora eu posso pegar, criar um fluxograma, seja em qualquer área do setor de compras, e aqui eu estou dando algumas possibilidades, né, do que fazer. Então, essa seria mais ou menos a ideia, né, que você pode aplicar na empresa. Então, observem, vamos aqui recapitular. Entendi o que é o fluxograma. Entendi que ele é uma ferramenta de diagramas, usando figuras geométricas, que ele vai mostrar um fluxo, ele vai trazer não só a ideia do fluxo, ele vai trazer uma padronização, ele vai trazer um entendimento, uma comunicação mais simplista do que simplesmente uma leitura pesada de um manual, do que uma explicação que está lá descrita e ninguém tem paciência para ver. O fluxograma vai melhorar isso, vai dar a visão, né, de etapas do próximo passo, do próximo setor, de como fazer. Uma vez que eu entendi o que é fluxograma, eu apliquei aqui no setor de compras, apliquei no setor de atendimento, como fazer o processo de atendimento, como um saque deve funcionar, o que ele deve anotar, que etapa que deve ser, atende o telefone, depois cadastra o cliente, não cadastra, anota o pedido, pega o formulário, lança na planilha. E aí eu estou falando de coisas subjetivas porque isso depende do teu processo, né? Vale ressaltar que aquilo que está confuso, aquilo que você identifica, que cada um faz de um jeito, o funcionário, cada um tem uma maneira de montar uma peça, cada um tem um jeito de embalar, cada um tem um jeito de fazer, uma forma, e aí daqui a pouco você se perde com o passar do tempo que você já não lembra mais como é que é o processo. A ideia é justamente você usar o fluxograma com esse objetivo. E aí, né, nós temos aqui mais um exemplo, que é o recebimento da mercadoria, nós temos aqui transportadora comunica a chegada do material, e aí você verifica o pedido, compra no sistema, sim, continua, não, volta lá atrás e notifica a transportadora, né, notifica a devolução, não há nenhum pedido. Se sim, joga para frente, pegar autorização, né, com o gerente de compras, e aí você desce, checar a quantidade, checou sim, desce, se não checou, volta, desenvolver, né, você vai ter que devolver para o fornecedor. Se sim, né, você já desce para a próxima etapa, onde tem uma outra decisão, sim ou não. Se sim, armazenar o material, né, e botar no depósito, que é a nossa armazenagem. Mais um processo aqui que a gente traz de exemplo para vocês. E aí, pessoal, chegamos aqui na parte prática. A nossa ideia da prática, ela vem primeiro com algumas orientações e depois eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas, algumas coisas que você pode utilizar para que você possa desenvolver um fluxograma. Primeiro passo aqui, né, nós vamos falar de algumas coisas básicas de passo a passo. Identificar o processo. Lembrem, eu falei para vocês que tudo é um processo. Identifica o processo, aonde ele começa. É de vital importância, gente. Por que não, muitas das vezes, não dá certo a utilização de ferramentas?
Por que que ainda é comum, né, em época de indústria 4.0, eu entrar dentro de uma empresa para prestar uma consultoria, uma mentoria, e eu ainda identificar que um setor de qualidade não usa muito ferramenta da qualidade, que as pessoas não usam ferramentas da qualidade, não conseguem inserir qualidade no processo, por causa da dificuldade das pessoas de associar o conhecimento adquirido em um momento à aplicação ou à possibilidade, né, daquela ferramenta ser utilizada naquele momento, naquele exemplo, ou aonde tem aquele problema. Eu identifico o processo. Uma vez que tem um processo, se já não há um processo, é a oportunidade excelente. Identifica um processo. Se você não identificou o processo, o fluxograma já pode ser resposta do próprio processo, de desenvolvimento desse processo. Se o processo existe, mas é falho, avalie esse processo. Né? Identifique os elementos-chave desse processo. Quais são as etapas, quais são os setores, os elementos-chave nada mais é do que aonde ele passa, por onde ele tem que passar, em que máquina que ele vai passar. E aí os detalhes, definir a sequência de como será feito isso. Primeiro passa aqui, depois passa naquela máquina, depois passa naquela máquina. Adiciona os detalhes, passa na máquina, mas como que passa na máquina? Passa de um por um, passa na máquina vertical, passa na máquina horizontal, passa na máquina através de uma ferramenta, através de um gabarito, como é que se faz isso? Aí você vai fazer uma revisão, vai fazer um refino, e uma vez que você identificou essas etapas no processo, essa é a etapa crucial e vital. Agora eu tenho um procedimento definido. É interessante aqui, pessoal, envolver pessoas do processo. É importante envolver pessoas que estão diretamente ligadas. Muitas das vezes o gestor está distante e ele não tem acompanhado de perto, ele acompanha número através de desempenho. Uma vez que ele está perto, você agora consegue identificar isso e você consegue resolver os problemas. E por fim, a nossa ideia é fazer o quê? É mostrar para você que existem ferramentas para você criar o fluxograma. O primeiro dele aqui é o Lucidchart. Uma dica para vocês, pesquisem sobre. Existem planos pagos, mas se você digitar lá no Google Lucidchart, você vai fazer um cadastro básico gratuitamente, você vai ver, né, como é que funciona o Lucidchart, e aí você vai conseguir, em algum momento, você vai conseguir manusear, porque lá está as figuras, a única questão que você tem que fazer é arrastar essa figura para um quadro branco e colocando a sequência daquilo que você quer. Você consegue fazer pelo Canva, né? O Canva, especialmente eu utilizo o Canva Pro, mas você consegue puxar pelo Canva alguns modelos já de fluxograma e você pode fazer a sua adequação, você pode fazer, né, a forma que você quer. Você consegue fazer pelo Excel. Se você for lá inserir figuras, naquela parte lá de inserir, e você tem figura geométrica, onde a gente utiliza muito para fazer os retângulos, fazer botões, uma macro, e você vai ver lá que lá tem já toda uma parte específica para o fluxograma. Da mesma maneira, também o PowerPoint. O Lucidchart é uma ferramenta mais específica, e os outros, ela dá para fazer. Né? O Lucidchart é uma coisa mais propícia, é apropriada para o fluxograma, ok? E aí, pessoal, a nossa ideia é fazer com que a gente consiga desenvolver, né, para a gente poder entender os benefícios, né, quais são os benefícios, objetivo e simplicidade, a gente sempre vai falar. O benefício é comunicação, padronização, facilidade de trabalho, né, a comunicação mais assertiva, o entendimento mais claro sobre aquilo que nós desenvolvemos. Objetivo e simplicidade, porque o fluxograma é uma ferramenta muito simples. Ela é objetiva, ela mostra o caminho, ela mostra como fazer. E aí, o entendimento que não basta apenas fazer. A necessidade que nós temos que ter é de uma atualização contínua. Hoje o fluxograma atende. Amanhã eu desenvolvi um fluxograma. Aí depois de amanhã, eu falo futuramente, a médio e longo prazo, aquele processo sofreu alguma alteração. Então a necessidade de acompanhar, a necessidade de analisar para que realmente isso aconteça. Sempre entendendo, e eu vou falar isso aqui em todas as minhas aulas até o curso terminar, que isso é uma questão muito mais filosófica. Né? Vamos entender que eu preciso conhecer, não adianta fazer de conta, eu preciso ter a capacidade de enxergar isso no cenário de trabalho onde eu estou envolvido e eu tenho que ter a capacidade de aplicar. Nós chamamos isso de competência, para que você tenha a competência de fazer e desenvolver o conhecimento aqui aplicado. E aí, pessoal, chego aqui ao fim dessa aula, quero agradecer aqui, né, por mais esse momento de estarmos juntos, e eu já faço um desafio aqui, próxima aula, diagrama de Chikawa, né? Quero desejar para vocês um excelente dia, né, ou noite, ou tarde,
e que possamos caminhar mais uma vez aí juntos nesse projeto de desenvolvimento de ferramentas da qualidade. Pessoal, até lá!